Bom, vamos agora para a última parte do programa de hoje, nessa conversa minha com o Alcione Araújo. Hoje eu leio muitos jornais, os cadernos 2, os segundos cadernos. Eu leio muito assim, olha, mas eu não sei se sou eu que já estou assim, talvez, um pouco cético, sei lá o quê, mas eu não vejo na produção brasileira algo muito estimulante. Como você pensa nisso sempre, eu sei que você conversa sobre isso, pensa sobre isso, quer saber, você acha que eu estou numa posição um pouco assim, tipo, eu já vi coisas interessantes e hoje não vejo, ou você acha que tem sentido um pouco isso? Não, eu acho que faz sentido. O que eu não sei é se esta nostalgia ela está se referindo a algo que não voltará. Sim. E, do meu ponto de vista, há dois aspectos fundamentais aí. O primeiro foi uma grande transformação que houve na educação. A educação, ao longo da sua trajetória, dos diversos ciclos, etc., ela se afastou da cultura. Por causa da ênfase na tecnologia, na ênfase profissionalizante da educação, as disciplinas chamadas de humanidades, que são as disciplinas do sentir e do pensar, foram retiradas do currículo. Os currículos ficaram cada vez mais objetivos, diretos, secos. Isso significa transformar a trajetória da educação, aos meus olhos, em algo que renunciou às artes, à cultura e ao pensamento. E isso, essa excessiva, radical profissionalização da educação, transformou a educação, ela própria, numa trajetória de adestramento para a produção. E a sociedade brasileira aplaude isso, porque a sociedade brasileira entende a educação como algo destinado ao emprego, e não algo que significa também a formação do homem e a formação do cidadão. Portanto, as pessoas estão entrando na universidade e saindo sem ter estímulos para a cultura. É muito frequente você encontrar engenheiros que nunca leram romance, dentista que nunca ouviu um concerto, muito comum, não tem nenhum interesse pelas artes plásticas. Você não sabe onde está a emoção dessas pessoas, do ponto de vista da arte, da cultura. Esse é o lado da educação, não é? Para mim, a educação jogou a cultura numa crise profunda, pelo abandono. Do outro ponto de vista, a indústria de entretenimento ocupou um espaço na vida das pessoas quase absoluto. Quase absoluto. E isso significou você abandonar a vida cultural também. Do outro lado, é o trabalho, como eu já falei. O trabalho ocupou espaço demais. Portanto, em relação à indústria de entretenimento, é complicado porque se você não teve o estímulo na educação para as artes, você já educou numa dimensão audiovisual. É muito difícil você adquirir o costume de ler, até de ir ao cinema. Você vê que não se vai mais ao cinema brasileiro, se vai pouquíssimo. Não, estou falando isso, porque é o seguinte, se eu for fazer um retrospecto nos últimos 35 anos, eu estava pensando em 72, 73, uma época horrorosa, anos de chumbo, aquela época barra pesada do Brasil sob a ditadura militar. Mas, Alcione, a edição de um livro de ficção, um livro de um ensaio, a edição tinha a mesma tiragem que hoje, 35 anos depois. Se você pegar os números do cinema brasileiro, por exemplo, espectadores de cinema, existia mais espectadores de cinema brasileiro naquela época nas salas do que hoje. Então é curioso, o Brasil, de um lado, estourou a população urbana, mas os nossos dados concretos, venda de livros, de ingresso de cinema, de teatro, continuam no padrão de 1970 para baixo. Não, diminuiu. Em 73, Dona Flor e seus dois maridos teve 12 milhões de espectadores. Hoje, um filme brasileiro que tem 600 mil espectadores é um sucesso. É um sucesso. Eu te dou os dados. O Brasil está chegando a 190 milhões de habitantes. Dessa população, 62 milhões estão envolvidos com a educação. Em todos os níveis, professores e alunos. Portanto, tem um universo envolvido com a educação de 62 milhões de pessoas. A tiragem de um livro continua de 3 mil exemplares e 90% deles não tem segunda edição. 90%. O teatro no Brasil só tem 18% das cadeiras oferecidas que são ocupadas. 18%. E o cinema brasileiro está tendo um número de espectadores médio de 300 mil.
sendo que muitos filmes têm 1.500, 10.000, portanto, o que está claro é o seguinte, que nem mesmo as pessoas que estão na educação estão participando da vida cultural. Nem elas. Ou seja, isso que eu estou te falando, afinal de contas, a cultura está perdendo importância. Você não acha que a gente tem que atualizar algumas variáveis? Acho. Não, me lembrei de uma questão. Uma pesquisadora que uma vez esteve aqui no programa, e ela falando sobre questão de consumo de bens culturais, digamos assim. E tem lá, cinema, teatro, música, assistir shows, né? Assim, passeio, aí tem lá assim, assistir filme em casa. Uma coisa do tipo, não lembro exatamente, tá? Eu falei, mas que estranho isso. Não. É que com a evolução tecnológica, você vai lá e pega um DVD na locadora, e você chama 2, 3 amigos, abre uma garrafa de vinho, uma cerveja. Quer dizer, isso também se torna, nos grandes centros, uma opção de lazer. Uma opção também de acompanhar o que está acontecendo, de acompanhar os filmes. Viu? É verdade. Aí eu achei curioso. Eu falei, puxa vida, se a gente pensar só em sair de casa, a gente vai diminuir muito a participação da população nos bens simbólicos, digamos assim, no consumo de bens simbólicos. Sim, mas se você... Isso de fato está acontecendo, não é? Porém, isso acontece com uma parcela ínfima da população. Quando você pensa em 190 milhões, ou cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, enfim, cidades grandes, é pouco significativo isso, não é? Mas revela uma tendência. Filmes hoje há no Brasil que vendem mais DVD do que ingressos. Sim. Né? Portanto, há alguns filmes, alguns produtores que já fazem filmes pensando no DVD. Deixam a exibição no cinema como vitrine durante 3 dias, 4 dias, porque está pensando no DVD. E nas cidades do interior já não existe, muitas cidades já não existe cinema. Não é? 80% da renda do cinema vem de 400 cinemas, quase todos em shopping. Portanto, o cinema foi encostando para dentro dos lugares, se escondendo, e as pessoas agora passaram a ver DVD. Quais são as suas perspectivas? Eu acho que nós estamos entrando, a sociedade está entrando num individualismo radical. As pessoas estão vivendo muito isoladas, trabalhando muito, e numa sociedade muito competitiva. No Brasil, você acha? No Brasil. Se você andar na rua em São Paulo, no Rio de Janeiro, nessas cidades grandes, você vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, aquele humor carioca é dos anos 60. Aquela poética urbana, não é? Não tem mais. Desapareceu. As pessoas estão com pressa. Você acha que nós estamos mais mal-humorados, desatentos ao No Rio de Janeiro nós estamos com medo. Eu tenho o privilégio de trabalhar em casa, mas eu sinto o clima das outras pessoas. A vontade de voltar para casa, não quer sair de noite, os restaurantes estão bem vazios, os teatros vazios, etc. Então, esse costume, inclusive, de reunir em casa, é muito mais pelo temor da violência do que para não ir ao cinema, porque é a mesma classe média que ia ao cinema e depois ia jantar. Então hoje é mais fácil alugar o DVD, pegar 2 garrafas de vinho, chamar um casal amigo, alguns amigos e ficar lá fazendo filme. Eu descubro assim, mas isso para uma população, uma quantidade insignificante de pessoas, surgindo outras formas de convivência, como por exemplo, muitos homens aprendendo a cozinhar para convidar os amigos para cozinhar. Eu tenho vários amigos que se tornou uma espécie de lazer. Você acha que isso é, digamos assim, aquela ideia de que é o lazer dentro de casa? Dentro de casa. Quer dizer, sair, a calçada, a rua, o parque, o jardim, a praia, sei lá o quê, esses espaços não são mais, digamos, a gente já está perdendo a intimidade desses espaços e ficando dentro de casa. Esses espaços já não significam mais a liberdade. Tá. Agora, veja, a casa hoje também já não significa necessariamente a família. É casa no sentido de lugar onde se mora, se habita. É casa hoje quase como uma proteção. O lugar da sua liberdade está mais em casa e menos na rua, não é? Porque a rua está ficando muito ameaçadora, não é? Então eu acho que a gente está caminhando para isso. E do ponto de vista das disputas por emprego, por essas coisas, a coisa está muito acirrada, porque a população cresceu, a população não está muito qualificada para o mundo contemporâneo, que exige muita qualificação, cada vez mais, não é? Então, isso gera uma coisa competitiva muito aguçada, né?
Obrigadão. Muito obrigado. E até uma próxima. Muito obrigado. Prazer de novo. Conversa, viu? Divertida. Valeu. Eu conversei hoje aqui, então, com Alcione Araújo, como eu falei assim, cronista, e dizem que é coautor da obra. Só para resumir, para não ficar falando de várias atividades, o Alcione Araújo, coautor da obra. A gente fica por aqui e volta semana que vem.